Nesta 25ª semana do tempo comum, nesta terça-feira, permitam-me apresentar uma pergunta. Quem faz parte da família de Jesus? Ao longo da história e também muitas interpretações, chegam a dizer que Jesus teria tido irmãos, filhos de José e de Maria. Isso, na verdade, se tornou uma grande contenda. E há muitas pessoas que não conseguem compreender a profundidade do que significa a relação de irmãos na cultura do povo de Israel, do povo hebraico, principalmente no Antigo Testamento, no tempo também no qual Jesus vivia. É importante ressaltar que na Sagrada Escritura, na tradição do povo antigo, não existe a palavra primo, parente. Todos que faziam parte do mesmo núcleo familiar, isso significa o meu avô com os filhos, as esposas dos filhos, os netos, todos estes seriam considerados praticamente como irmãos, porque faziam parte do mesmo núcleo familiar. Daí então o meu primo, como nós conhecemos em português, ele seria chamado de irmão. Mas quem de fato faz parte da família de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta nos é dada por São Lucas. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eu, particularmente, prefiro a tradução mais próxima do original, que seria: minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. A diferença é simples, porque ouvir é uma faculdade que nós temos, agora é escutar. No português já tem uma grande diferença de ouvir. Ouvir é a faculdade dos nossos ouvidos, agora escutar é dar a atenção. É perceber a diferença dos sons, buscar compreender o que aquela palavra diz, o seu significado. E na Sagrada Escritura é mais profundo ainda. Escutar significa não só entender, mas assumir como uma regra e um horizonte na vida, colocando-a em prática. Jesus está em sua caminhada durante o Evangelho de Lucas e no caminho que ele tem a percorrer, todos aqueles que param para escutar a sua palavra e colocá-la em prática passam a compor a sua família. E a família aqui, ela tem um significado muito profundo e muito maior do que simplesmente os laços sanguíneos. Família aqui significa aqueles que, como um núcleo de amor, como um grupo que está unido no mesmo propósito do cuidado, do zelar-se, do advertir-se, esta mesma missão assumida por pessoas diferentes que se amam, se cuidam e buscam estabelecer um vínculo profundo que gera sentido e ressignifica a sua existência, a existência de cada um, dia a dia. Isso é família. E não é esse o propósito que o Senhor nos apresenta quando, se encarnando, vindo ao nosso encontro, nos mostrando o rosto do Pai, Ele nos propõe de, como família, um único núcleo, aonde o Pai de todos nós nos dá o seu Filho, mas o seu Filho que nos orienta ao longo da história para que cresçamos à estatura da dignidade à qual nós fomos chamados desde a criação do mundo.
fazer parte da família de Deus, extrapolando os laços sanguíneos, mas vivendo a comunhão, tendo a consciência de que o único e maior dom que nós temos é Jesus Cristo. Ele é comum a todos nós. E se escutamos a sua palavra, ainda que nós não o vejamos, sabermos-nos como participantes de sua família. Um mesmo núcleo, um mesmo grupo que se cuida, zela-se e apresenta um novo horizonte, dia a dia, uma nova esperança, um novo itinerário e novos passos. Isso toma sentido porque o livro dos Provérbios, que nós escutamos na primeira leitura, ele é uma coleção de várias sentenças de sabedoria que apresentam como um homem, uma mulher, pode viver na estatura humana a qual foi chamado. Afinal, o homem que pensa que o seu caminho é sempre reto, ele não está sempre sob o olhar do seu Senhor? Ainda que todos possam olhar para aquele homem e vê-lo como alguém extremamente respeitoso, zeloso, e de repente alguma coisa acontece e várias situações são conhecidas e percebe-se que aquela casca de moralidade, na verdade, pelos escândalos que são apresentados, é simplesmente um homem completamente desorientado, imoral. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Quantas vezes não escutamos a mesma coisa? Afinal, não foi isso que veio outro dia na nossa liturgia? Ontem. Quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim para justos, não para pecadores. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Perdão. Eu vim para os pecadores, não para os justos. Porque a justiça e o direito, elas sempre são alcançáveis quando nós nos dispomos a modelar a nossa vida à sentença que o Senhor nos propõe, à sua palavra. O olhar arrogante, o coração orgulhoso, não são lâmpadas dos malvados e não expõem o seu pecado, porque a arrogância e o coração orgulhoso são capazes de fazer tantas outras coisas. Porque se dá o direito, alguém se dá o direito pela sua arrogância e pelo seu orgulho de compreender-se como o centro do universo e tudo tem que estar conforme a sua vontade. Eu me lembro de uma imagem que uma vez eu escutei, de todos os pecados capitais, o orgulho é o mais perigoso, porque ele desemboca a todos, porque é ele quem faz com que nos achemos com o direito de comer tudo, é ele quem nos dá o direito de sermos arrogantes, atrevidos, ignorantes quando estamos com raiva, é ele que faz com que nós achemos que as outras pessoas podem ser simplesmente instrumento do nosso prazer. É ele quem faz com que nós pensemos que temos direito a tudo, temos direito de acumular tudo, temos que ter tudo para nós e que dane-se os outros. Agora, os projetos do homem aplicado produzem abundância. Aplicado, zeloso, atencioso, que procura passo a passo, respeitando todos os processos, a dignidade das pessoas, orientar e mostrar um caminho, é sempre fecundo.
Agora, como diz o ditado, o apressado come cru. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. Há um outro ditado mais simples: dinheiro que vem fácil, vai fácil. A alma do malvado deseja o mal e olha sem piedade para o seu próximo. Enfim, de uma maneira simples, escutar a palavra de nosso Deus é assumir escutar aquele que nos fala como quem ensina uma criança por gestos e palavras a viver bem, a tomar cuidado com os caminhos que podemos percorrer e enxergar outros vivendo. Viver segundo o Evangelho é uma exigência porque é mais fácil obedecermos regras que nos são estabelecidas. Isso pode, isso não pode, do que pensar: o que eu farei para promover a dignidade de quem está ao meu lado? O que eu farei para promover a dignidade daqueles que amo? O que eu farei para resguardar a dignidade, inclusive, daqueles que eu não amo? Jesus apresenta um caminho no Evangelho de Mateus para que nós sejamos parte de sua família. Uma família que pode ter até suas dificuldades, porque toda família tem, mas porque nos amamos ao redor daquele que é o verdadeiro dom que nós temos, comprometidos com o horizonte de vida que Ele nos dá, onde não existem pessoas que possam ser descartadas, mas todos devem ser acolhidas, como a imagem da criança que ontem eu fiz, que com paralisia cerebral é capaz de fazer com que o pai se deite no chão para brincar com ela. É compreender que do menor ao maior, do ventre até o último suspiro da velhice, a dignidade humana exige de nós cuidado. E quem nos apresenta isso, senão aquele que veio, segundo o Evangelho de São Lucas, deixando bem claro para todos nós: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cumprindo e ligando a todos nós na história antiga, como Isabel, Deus que cumpre a sua promessa, porque Ele nunca deixa de se recordar da sua promessa, nos apresenta pela graça que Ele é a salvação do Deus conosco. E todos ao redor de Jesus, na cena que nós ouvimos no Evangelho, querem escutar essa palavra para continuar o seu caminho. Hoje nós não temos muitos aqui, infelizmente. Acabo de receber a notícia de que nós estamos com os técnicos do Departamento de Estradas e Rodagem para nos ajudar, porque aqui essa estrada é uma AMG. O santuário ele é um patrimônio dos mineiros. E assim, eles vêm até aqui para olhar o que precisa ser feito. Mas hoje, no momento, nós não podemos ter muitos aqui. Mas nós estamos juntos, pela comunhão ao redor do Senhor na sua palavra. E temos o propósito, acredito eu, de sermos uma família, um núcleo, ao redor do amor, cuidando-se e redescobrindo um motivo todos os dias para lutar e fazer com que essa vida, que às vezes pode até parecer muito pesada, quando se tem alguém do lado e se dispõe a fazer a vontade do Pai, as dificuldades continuarão a existir, mas a tranquilidade de não estar sozinho e estar abandonado será sempre evidente. Que a Mãe da Piedade, Senhora Nossa, nos ajude a escutar o Senhor. E mais do que nos preocuparmos com os laços sanguíneos, nós estejamos dispostos a estar ligados ao laço do afeto e da fé.
porque são esses que fazem com que nos disponhamos a lutar pela vida e pela dignidade de todos. E aí eu digo uma coisa: existem muitas pessoas que, por princípios políticos, ideológicos, lutam pela dignidade das pessoas. Isso é preciosíssimo. Mais precioso ainda, quando nós começamos a lutar pela dignidade dos outros, porque os reconhecemos como irmãos. Ao reconhecê-los como irmãos, nós não estamos cuidando de uma pessoa distante. Nós estamos cuidando de um pedaço de nós. Como eu aqui carrego um pedaço de meus irmãos e de meus pais e de meus sobrinhos, você carrega um pedaço dos seus. Ao compreendermos pelo vínculo da fé como irmãos, nós estamos cuidando de um pedaço nosso, de uma parte importante da nossa história. E se hoje nós chegamos à compreensão de que o grande problema que nós temos do clima em todo o mundo é fruto do descaso e da falta de compreensão da dignidade humana que deve ser zelada por todas as pessoas e que o lucro não pode ter a palavra final na nossa história, porque senão nós seremos destruídos por aquilo que nós tanto buscamos, pela ganância e pela arrogância. Se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos ver o fruto do desequilíbrio ecológico acontecendo na nossa história e possivelmente nós veremos, não os meus, mas filhos e netos de muitos, sofrendo, como hoje muitos sofrem até com vendavais, quase tornados, em locais onde isso nunca aconteceu. O Brasil é um desses lugares. E a responsabilidade de todos aqueles que não escutam e não praticam o cuidado com a vida humana. E o que mais me espanta é que tantos que assim procedem se dizem discípulos de Cristo. Ainda não passaram a se reconhecer como irmãos do Senhor, que têm outros irmãos, que têm de cuidar da vida de tantos. Confiantes na grandeza de nosso Deus e do seu amor, apresentemos a Ele nossas preces e peçamos que Ele tenha compaixão de nós e nos instrua, para que alcancemos a estatura dos filhos de Deus, que assumem viver a palavra, não repeti-la de modo desacertado, descomprometido, desorientado e sem nenhum vínculo de comunhão.